sei que minha câmera está com resolução ruim assim. Agora melhorou um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom estar com vocês, brincar com vocês. Quem que chegou que eu nem percebi? Ah, o Eduardo. Então, pessoal, na semana que vem a gente vai fazer a avaliação, né? Eu inicialmente tinha falado que ia antecipar, mas o AVA essa semana deu umas travadas aí, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, né? Só voltou ontem, se eu não me engano. E aí eu não sei se isso ia fazer alguma diferença, né? Mas tudo bem. Eu deixei a avaliação que seria para hoje, né? Eu deixei para a semana que vem mesmo, né? Confirmado para a semana que vem. Nessa avaliação de semana que vem, a gente vai abordar só o conteúdo de soluções mesmo, né? Hoje a gente vai começar um assunto novo, diferente, dentro da físico-química ainda, né? Ainda não, né? A gente vai ficar na físico-química esse ano todinho e início do ano que vem, provavelmente. Então a gente vai continuar o assunto de físico-química, agora falando de um outro assunto, né? Que tem a ver ainda com soluções, mas a gente vai ver muito mais conceitos, né? Muito mais conceitos do que cálculos em si. Tem cálculo, tem também, mas a gente vai ver bastante conceitos, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de líquidos, né? Os líquidos puros, né? No ano passado a gente falou um pouquinho sobre eles. Esses líquidos puros, eles são influenciados, né, por uma propriedade que a gente chama de interações intermoleculares, né, as forças intermoleculares. Né, não sei se vocês se lembram, as forças intermoleculares são forças que atraem as moléculas, né, e são de que tipo? São do tipo de polo, ou força de London. Dentro de dipolo, a gente tem uma força especial chamada de pontes de hidrogênio, né? Não sei se vocês se lembram. E aí, bom, dipolo vai acontecer em que tipo de molécula? Vai acontecer em moléculas que são polares. E dipolo induzido, ou forças de London, vai acontecer em soluções, em moléculas que tenham, que são apolares, por exemplo. Que são apolares. Bom, e aí isso vai refletir em algumas das propriedades do líquido. Por exemplo, uma das propriedades que vai influenciar é a viscosidade. O que é a viscosidade? Viscosidade é a resistência que um líquido tem para escorrer, né? Para escorrer tipo, na superfície de um material. Aí, só lembrar aí de óleo, por exemplo, né? O óleo tem uma viscosidade muito alta, né? Ou seja, o óleo ele escorrega numa parede de um vidro com muita dificuldade. Isso por conta das forças intermoleculares, né? Uma outra propriedade é a tensão superficial, que é aquela tensão que ocorre lá na superfície de um líquido. Isso também é muito influenciado pelas forças intermoleculares. Aqui eu estou mostrando, né, um inseto, né, que está na superfície de um líquido, ele não afunda. Né? Por que não afunda? Porque existe uma tensão superficial, existe uma rede, né, de tensão superficial da água na superfície que não permite, por conta das pontes de hidrogênio, que não permite que esse inseto afunde. Eu estou falando rapidinho porque eu vou onde eu quero aqui. Eu quero exatamente começar a falar sobre esse aspecto aí, ó, que é a evaporação. Um líquido evapora, né? Um líquido puro ou um líquido evapora. Essa evaporação seria o quê? Bom, eu tenho lá na superfície do líquido, moléculas do líquido, e essas moléculas do líquido estão em agitação.
né? Principalmente as moléculas da superfície, porque eu estou recebendo aqui, ó, energia na forma de calor. Energia na forma de calor. E aí, quando as moléculas que estão aqui agitando, em agitação, recebem, né, essa energia na forma de calor e se agitam de forma a ganhar, né, uma velocidade para sair aqui, ó, para evaporar, certo? Para evaporar. Isso causa, né, o que a gente chama de evaporação. É um fenômeno chamado de evaporação. Então, o fenômeno da evaporação é um fenômeno no qual não precisa chegar no ponto de ebulição da água para esse fenômeno acontecer. Por exemplo, o fato de você colocar uma roupa no varal, né, ali está acontecendo o fenômeno da evaporação, que é um fenômeno no qual a água se transforma, né, passa do estado líquido para o estado vapor, de forma bem lenta e gradual. Por quê? Porque as moléculas de água da superfície do tecido, elas recebem energia na forma de calor, essa energia na forma de calor se transforma em energia cinética. E que energia cinética? Energia cinética é energia de movimento. Energia de movimento. Ou seja, a energia na forma de calor, energia de calor, é transformada em energia cinética, né? E essa energia, ela é utilizada para a molécula escapar nesse caso. Então, o que é evaporação? Num estado líquido, as moléculas estão sofrendo colisões constantes. Mesmo a temperatura ambiente, uma pequena percentagem dessas moléculas estão movendo-se com energia cinética alta. Se alguma dessas moléculas rápidas possui energia cinética suficiente para superar as forças atrativas, elas poderão escapar, ou seja, poderão evaporar. Lógico, a evaporação depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, ou seja, quanto maior a energia na forma de calor que eu estou fornecendo para essas moléculas, maior é a probabilidade dessa molécula evaporar. Bom, para isso a gente vai falar de um conceito aqui que é muito importante. Se eu deixo, né, se eu pego um copo com água lá e coloco numa calçada, coloco aí no ambiente aberto, né, e aí daí uma semana, né, daí uma semana eu vou ver esse copo com água, eu vou observar que esse copo esvaziou, ficou vazio, né? Por quê? Óbvio, as moléculas que estão aqui na superfície do líquido, né, elas vão adquirirem energia cinética suficiente para saírem, para escaparem, e aí evaporarem, como o copo está vazio, como o copo está aberto, né, elas vão evaporarem e ir para o ambiente, né? Mas se, ao contrário, se eu fizer esse mesmo procedimento, ao invés de deixar aqui a tampa aberta, eu tampar, né, a extremidade do copo aqui, o que vai acontecer, né? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: se eu deixar esse recipiente fechado, ao contrário de aberto, né, o que vai acontecer é que as moléculas vão evaporar do mesmo jeito, vão evaporar. Só que elas vão evaporar e moléculas que estão aqui, ó, ficaram aqui nessa parte, nessa região vazia do recipiente, elas vão ficar, como é um vapor, né, como são moléculas em estado de vapor, elas estão em constante agitação aqui. Elas estão em constante agitação, elas vão se chocar com a tampa, vão se chocar com a parede lateral, vão se chocar com a outra parede lateral e também vão se chocar com o quê? Vão se chocar com a superfície do líquido, né? E aí, quando se choca com a superfície do líquido, o que vai acontecer? Quando ela se chocar com a superfície do líquido, a molécula que está no estado vapor, ela vai passar para o estado líquido. E de modo que, ao mesmo tempo que eu tenho moléculas se chocando com o líquido e passando para ser líquido novamente, eu tenho moléculas do estado líquido passando para o estado vapor. Eu tenho isso dinâmico, ou seja, eu tenho isso acontecendo a todo o momento. Todo momento, né? De modo que tá na hora de tirar o Matheus Lacerda, né? Vamos tirar ele da turma. Pera aí.
Passou, passou, passou. Muito bem. Isso. E aí, pessoal, eu tenho aqui um equilíbrio que chama equilíbrio dinâmico, né? O que seria esse equilíbrio dinâmico? Da mesma forma que eu tenho moléculas de água passando para o estado vapor, eu tenho moléculas de água indo para o estado líquido, de modo que eu tenho o inverso também, molécula do estado líquido passando para o estado vapor. Melhor não entender não, Mariana. Melhor não entender não. É meio adolescente demais, entendeu? Vamos lá. Isso aqui, então, pessoal, olha, cria um estado, né, de moléculas que estão aqui nessa região do recipiente, moléculas no estado vapor. E essas moléculas no estado vapor estão em equilíbrio com as moléculas no estado líquido. O que seria, então? O que causaria essas moléculas aqui, ó? O que causaria essas moléculas no estado vapor? Bom, a gente sabe que moléculas do estado vapor, né, que estão em agitação e se chocando com todos os lados do recipiente, isso cria uma pressão, né? Isso cria uma pressão. Essa pressão aqui, ó, dessas moléculas no estado vapor, essa pressão que está aqui em cima nessa região é chamada de pressão de vapor, tá? Pressão de vapor. O que é pressão de vapor, então? Pressão de vapor de um líquido. Pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelos seus vapores quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Ou seja, quando eu tenho moléculas no estado vapor, em equilíbrio dinâmico, tem uma seta aqui indo e voltando, ó, dizendo que esse equilíbrio é dinâmico. Quando tem esse equilíbrio estabelecido, essas moléculas aqui no estado vapor geram uma pressão. E essa pressão é conhecida como pressão de vapor. Essa pressão de vapor vai depender de quê? Bom, essa pressão de vapor depende, né, de alguns fatores. E o primeiro... Oi, Mariana, de onde surgiu essa matéria? Essa matéria é o capítulo que é o próximo capítulo, que não tem a relação direta, assim, muito direta com o anterior, mas é uma continuação da fisicoquímica. Aqui que a gente vai trabalhar, ó, o tema da aula é propriedade dos líquidos e das soluções. Isso vai culminar num tópico que a gente chama de propriedades coligativas. Propriedades coligativas, e não coloides. Propriedades coligativas, ok? Você vai entender o que é propriedades coligativas daqui a pouquinho. Está lá no tema do AVA, né, que eu escrevi, propriedades coligativas. Então, essa questão da pressão de vapor vai culminar nisso que eu vou falar sobre propriedades coligativas. O que é pressão de vapor, então? A pressão de vapor é a pressão exercida, né, por um vapor quando a gente deixa esse recipiente aqui nessas condições, né? Bom, e aí, né, a pressão de vapor está ligado com uma coisa chamada que é a volatilidade. O que é a volatilidade? Existem líquidos que evaporam de forma diferente. Por exemplo, se você coloca um álcool para evaporar ou coloca água para evaporar, qual evapora mais fácil? Fala para mim aí. O álcool, perfeitamente. E por que o álcool evapora mais fácil? O que está por trás dessa evaporação mais fácil, maior do álcool? O que está por trás dessa? Ele é mais volátil. Tudo bem, mas está dizendo a mesma coisa. Ele é mais volátil e, portanto, ele evapora mais fácil. São coisas iguais. Mas o que está por trás dessa evaporação mais fácil do álcool em relação à água, por exemplo? Estou falando isso em termos de estruturas, né, de moléculas mesmo. São moléculas iguais?
que seria hidrogênio, Breno? Não entendi. Ó, água, H2O. Aqui está a fórmula do álcool. Ó. Água e álcool. Por que eles evaporam de forma diferente? Por que a água evapora, tem dificuldade de evaporar em relação ao álcool? Isso tem a ver com as interações intermoleculares, né? As forças intermoleculares. Isso. Tem a ver com as pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Apesar do álcool também realizar interação do tipo ponte de hidrogênio. Tem aqui, ó, ponte de hidrogênio. Certo? Só que, Pedro, vou responder. Só que a água faz muito mais pontes de hidrogênio do que o álcool. Isso explica por que o álcool evapora mais fácil. Porque a água, como tem mais interação do tipo ponte de hidrogênio, as interações são mais fortes e, portanto, é mais difícil você separar duas moléculas de água, né? Do que no caso, o álcool, né? Isso, a evaporação, nesse caso, está muito ligada às interações intermoleculares. E, consequentemente, a gente espera que o álcool tenha uma pressão de vapor maior do que a água, né? Você pegar, por exemplo, aquele éter de farmácia, né? O éter de farmácia, ele tem uma evaporação extremamente alta comparada com álcool, por exemplo, do que com a água, né? Por quê? Porque as forças intermoleculares são muito fracas. De Luca, a diferença de vapor e gás. Olha só, esse é um conceito muito, muito sutil assim de entender. Por quê? A gente diz assim, ó, os líquidos que evaporam com muita facilidade, por exemplo, água e amônia, são líquidos que, quando evaporam, as moléculas estão no estado vapor. No estado vapor. Então, qual é o conceito de vapor? São moléculas que têm facilidade em evaporar. Seria isso. Por que o oxigênio do ar não é um vapor e sim gás? Né? Porque a temperatura ambiente, o oxigênio já é um gás. Né? Não é, ele nem se vaporizou, né? Já é um gás de temperatura ambiente. Então a gente fala muito assim de vapor, né? Para água, para, por exemplo, álcool, mas em termos de matemáticas, de calcular pressão, por exemplo, PV igual a nRT, isso não faz diferença nenhuma, tá? Isso não faz diferença nenhuma. Tanto moléculas no estado gasoso como no estado vapor, elas têm propriedades iguais, não têm propriedades diferentes. A única diferença é que, por exemplo, um vapor você consegue liquefazer com muita facilidade. Por exemplo, um vapor de água, você consegue, baixando a temperatura, você consegue transformar o vapor em líquido rapidamente. Ao contrário do oxigênio e do ar, que você, baixando a temperatura, você não consegue fazer essa liquefação, né? Então tem a ver com o estado físico da temperatura ambiente? Tem muito a ver com o estado físico. Mas moléculas em estado vapor são moléculas que você consegue liquefazer muito mais fácil do que moléculas em estado gasoso. Mas, assim, em termos de matemática que está por trás para calcular a pressão, né, desse gás, para calcular o volume desse gás, isso não muda, né? Isso não muda, isso é diferente, né? As características de um vapor e de um gás em termos de velocidade da molécula, isso não é diferente. Por exemplo, um óleo é bem difícil evaporar. Sim, Larissa. Por que é difícil evaporar um óleo, desculpa? Porque no óleo existem interações intermoleculares muito, muito, muito fortes. Muito fortes. Um óleo, por exemplo, da química orgânica, vocês não viram ainda,
Mas na cadeia do carbono, é uma cadeia carbônica muito longa, e na cadeia carbônica longa, essa cadeia carbônica muito longa, são aproximadamente aí 20 a 24 átomos de carbono. Isso deixa essa cadeia muito longa, deixa as interações intermoleculares muito fortes. Além do que um óleo tem cadeia longa, e além de ter cadeias carbônicas longas, tem hidroxilas, né? E aí essas hidroxilas fazem ponte de hidrogênio. Isso tudo junto, né? Cadeia longa mais ponte de hidrogênio faz com que as interações intermoleculares de um óleo sejam muito fortes. Isso torna um óleo difícil de evaporar. Muito difícil de evaporar. Ao contrário de um álcool, por exemplo, aqui. Ó. Um álcool tem uma cadeia carbônica curta e tem uma ponte de hidrogênio. Tudo bem, faz ponte de hidrogênio, mas isso não se compara com o óleo, por exemplo, que tem uma cadeia muito longa e tem várias pontes de hidrogênio. Isso também tem a ver com a viscosidade. Sim, Matheus? Com certeza. Por que o óleo é mais viscoso? Por que o óleo escorrega mais difícil? O óleo diesel, por exemplo, né? Ou o óleo de cozinha, eles correm muito mais lentamente do que a água, por exemplo. Isso tem a ver com as interações intermoleculares. A mesma coisa. Isso explica também a viscosidade. Bom, vamos voltar aqui na pressão de vapor, que é o que mais interessa para a gente no momento. A pressão de vapor, então, é essa pressão exercida pelos vapores. Leia-se gases aí, não tem problema nenhum, né? Pelas moléculas que estão no estado aqui vapor ou no estado gasoso, né? São sinônimos aí nesse caso, que exercem aqui nesse recipiente. E o que depende, né? O que depende essa pressão de vapor, né? Do que depende aí ter mais moléculas aqui no estado de vapor? Obviamente, depende da temperatura. Né? Se eu aqueço esse recipiente, né? Se eu forneço a calor aqui, eu vou ter mais moléculas evaporando. Portanto, a pressão de vapor vai aumentar. E segundo fator, que é também importante, que é esse que a gente está discutindo, que é as interações intermoleculares. Né? Quanto mais fraca for a interação, mais fácil vai ser para evaporar. Quanto mais forte a interação, mais difícil vai ser para evaporar. Né? Eu vou mostrar isso num gráfico aqui para ficar mais claro isso. Ó. Esse gráfico aí é um gráfico clássico, né, que mostra a pressão de vapor no eixo Y aqui, ó. Pressão de vapor no eixo Y. Aqui está dado numa unidade de pressão chamada torr. Torr. Torr vem de Torricelli. Um torr é igual a 1 milímetro de mercúrio. Certo? É a mesma coisa. Torr e milímetro de mercúrio. Tá? Lembrando que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm. Beleza? Então eu tenho aqui no eixo Y a pressão de vapor de alguns líquidos. Quais líquidos? Éter etílico, álcool etílico, água e etileno glicol. E aí eu tenho a pressão de vapor em função da temperatura. O que a gente observa aqui em relação a esse gráfico? Esses gráficos aí. A gente observa que se você for pegar, se você aumentar a temperatura, né, o aumento da temperatura faz com que a pressão de vapor dos líquidos em questão aumente. Né? Se você pegar qualquer líquido aí, o álcool aí, por exemplo. O álcool a 20 graus Celsius tem essa pressão de vapor. Se você for pegar aqui a temperatura de 60 graus Celsius, ó, que é outra temperatura, a pressão de vapor do álcool já é outra. É próxima aqui a 400 milímetros de mercúrio. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor. O que significa dizer aumentar a pressão de vapor? Significa que está evaporando mais. Né? Ou seja, quanto maior a temperatura, mais o líquido evapora. Isso é uma coisa óbvia, a gente já sabia isso, né? A gente já imaginava isso. Né? Se aumentar a temperatura,
se eu aqueço uma água, por exemplo, ela evapora mais. Né? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria analisar com vocês é o seguinte. A uma mesma temperatura, se eu fixar a temperatura aqui, ó, a uma mesma temperatura, os líquidos possuem a mesma pressão de vapor? Os líquidos possuem a mesma pressão de vapor? Não. Né? Se eu fixar aqui a temperatura de 40 graus e analisar os líquidos, aqui está a pressão de vapor do etileno glicol, ó, nem aparece. É zero. Ó. É zero. A pressão de vapor da água tem esse valor aqui, ó. Vou puxar no eixo Y. A pressão de vapor do álcool tem esse valor aqui, ó. A pressão de vapor do éter tem esse valor aqui, ó. Ou seja, quem tem maior pressão de vapor dos líquidos que eu listei nesse gráfico? A uma mesma temperatura, né, se eu referenciar, né, se eu mantiver a temperatura constante, o éter etílico é o líquido que evapora com maior facilidade, dentre os que eu listei, né, dentre os 4 que eu listei. Eu digo, então, que o éter etílico é o líquido mais volátil. O éter é o mais volátil. E dos que eu listei aqui, ó, o etileno glicol, e essa substância aqui, ó, é o menos volátil. Em outras palavras, o éter apresenta maior pressão de vapor, enquanto que o etileno glicol apresenta a menor pressão de vapor. Alguma pergunta? A questão é, por que eles apresentam pressões de vapor diferentes, a uma mesma temperatura? Por que o éter etílico ele é mais volátil do que os outros que eu listei aqui? Onde que está a resposta dessa pergunta? Por que o éter etílico é o mais volátil do que o álcool, do que a água e do que o etileno glicol? Alguém sabe me dizer aonde que eu vou buscar a resposta para isso? No livro? Na internet? Sim. Mas aonde que está a resposta? O que está por trás disso? Não, Deluca. Do que eu tinha falado antes. Deu, sim. Isso, Larissa. Nas interações intermoleculares. Acho que eu não coloquei aqui. Vou colocar um slide. Só para vocês observarem a diferença entre as moléculas. Como é que eu vou mudar o fundo aqui? Peraí. Para quem acredita em Deus, Deus explica tudo. Muito bem. Olha só, eu vou desenhar aqui as estruturas das moléculas que eu acabei de escrever ali no gráfico. Só um minuto. Ó, quais são as moléculas que eu tenho? Éter etílico, né? Éter dietílico. É uma molécula química orgânica que, obviamente, é difícil para vocês agora, nesse momento, entender, né? Mas eu vou desenhar aqui a molécula. Seria aqui, ó, essa molécula. CH2, CH3. CH2, CH3. Esse aqui é o éter dietílico. Depois a gente tem quem? A gente tem o álcool. O álcool, CH3, CH2, OH.
Depois a gente tem água. E finalmente a gente tem o etileno glicol. O etileno glicol, não sei se vocês lembram, num caso, é recente esse caso, lá da cervejaria Baker, né? Que as pessoas se intoxicaram. E, inclusive, tem gente que está internada até hoje e morrendo por causa do problema. O etileno glicol tem a ver com a intoxicação lá. A fórmula é essa aqui, ó. CH2, desculpa. CH3, CH2. Aí OH e OH. Essa aqui é o etileno glicol. E aí, se a gente for analisar em termos de interações intermoleculares, isso vai explicar por que, que o éter aqui, dos que eu listei no gráfico, é o que evapora com maior facilidade. É o que tem maior evaporação, né? O éter, se você for observar aqui, ó, seria igual a fórmula da água. Só que aqui no lugar desses, na água, no lugar desse CH3 e CH2 aqui, ó, tem o hidrogênio, tá vendo? Ela pensando em vetores aqui, ó, é uma molécula que tem um momento de dipolo aqui, ó, diferente de zero. E é uma molécula ligeiramente polar. Então a interação aqui é dipolo, dipolo. O álcool, já vimos anteriormente aqui, ó, o álcool, ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. A água, obviamente, molécula polar, e tem hidrogênio ligado a FON aqui, ó, ponte de hidrogênio. Mas por que o álcool é diferente da água, em termos de volatilidade? Nós já discutimos isso no slide anterior. O álcool só tem um OH aqui, ó, enquanto que a água tem 2 OHs. Isso aumenta a probabilidade de fazer ponte de hidrogênio. Tem mais ponte de hidrogênio. Então, por isso que o álcool evapora mais do que a água. O etileno glicol, ó, ponte de hidrogênio. Além de ponte de hidrogênio, cadeia carbônica longa. Isso faz com que o etileno glicol, por exemplo, seja um líquido muito pouco volátil. Muito pouco volátil. Então, observe aqui, ó. Observe. No gráfico, se você for ver aqui, ó, o éter é o líquido que evapora muito mais, ou seja, vai exercer uma pressão de vapor muito maior do éter do que do álcool, do que da água e do que do etileno glicol. Então, são dois fatores que alteram, que fazem com que a pressão de vapor varie. Primeiro, é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a evaporação. E segundo, são as interações intermoleculares. As interações intermoleculares vão ditar como vai ser a evaporação desse líquido. Ok? Alguma dúvida? Até aí? Então, evaporação tem a ver com volatilidade, que vai refletir na pressão de vapor desse líquido, tá bom? Agora, muita atenção nesse conceito que eu vou falar agora. Muita atenção, muita atenção. Isso aí é questão recorrente de Enem, tá? O que seria ponto de ebulição? Ponto de ebulição. Que nós vimos lá no início do primeiro ano, né? Ponto de ebulição, conceitualmente falando, é o momento, aquele momento que forma, né? Forma uma bolinha lá no fundo do recipiente, e essa bolinha no fundo do recipiente, ela chega aqui até a superfície, e explode, né? Estoura. Poca, né? Para os capixabas aí. Ela poca. Ela poca. Bom, aí eu queria saber de vocês o seguinte.
Dentro dessa bolinha, da água aqui que está entrando em ebulição, lá no fundo, o que eu tenho dentro dessa bolha? Alguém pode me dizer? O que tem dentro dessa bolha? Vapor. De quê, Deluca? De água. Perfeito. Vapor de água. Então, dentro da bolinha, eu tenho água no estado vapor, né? E essa água no estado vapor é o que vai fazer empurrar essa bolha até na superfície e explodir. Certo? Só que qual é o problema? O problema é que eu tenho uma pressão contrária, uma pressão inversa, empurrando a bolha para baixo, não deixando essa bolha chegar. Essa pressão a gente chama de quê? Pressão atmosférica, não é isso? Pressão atmosférica. Apesar de pressão não ser algo vetorial, não é vetor, a gente pode imaginar essa bolha como sendo, o deslocamento dessa bolha como sendo vetorial, de modo que eu tenho uma pressão aqui, ó, atmosférica empurrando a bolha para baixo, e eu tenho uma pressão de vapor aqui dentro empurrando a bolha para cima. Quando que essa bolha vai estourar? Essa bolha vai estourar quando a pressão de vapor for maior ou igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica. Quando isso acontecer, a bolinha que está lá no fundo do recipiente, ela vai chegar aqui na superfície e vai estourar. Nesse momento, eu tenho a ebulição. Ok? Eu tenho a ebulição. Então, presta atenção agora. Presta atenção. A ebulição, ela depende de dois fatores. Ela depende da pressão de vapor do líquido e depende muito de quê? Da pressão atmosférica. Né? É isso que a gente vai discutir daqui a pouco. A influência do local onde você está, do local que eu digo em relação ao nível do mar, né? A gente sabe que o nível do mar, a pressão é 1 atm, mas quando eu saio desse nível do mar, quando eu vou para um alto de uma montanha, por exemplo, né? O Pico da Bandeira, aí, o Pico do Everest, enfim, sonho, né? Ir no Pico do Everest. Tá, qual vai ser como é que vai ser o comportamento do ponto de ebulição nesses lugares, né? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Qual é a pressão atmosférica? Né? Então, só recapitulando, ó, o líquido só entra em ebulição quando a pressão de vapor é igual, no mínimo igual à pressão atmosférica. No mínimo igual à pressão atmosférica. Então, vamos pensar aqui, ao nível do mar, né, na região onde a gente está aqui, né, Cachoeiro, Castelo, considerado aí próximo a 1 atm, né, próximo a 1 atmosfera. 1 atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, mm de Hg. Ou seja, o local tem essa pressão de 1 atm e 700 milímetros de mercúrio. Aí eu pergunto a vocês, qual é a pressão de vapor que a água deve atingir? Qual é a pressão de vapor que a água deve atingir para acontecer a ebulição? Responde para mim aí. Qual é a pressão de vapor que a água deve atingir nesse local de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio? Qual é a pressão de vapor que a água deve atingir para entrar em ebulição? Qual é o valor dessa pressão? 1 atm também. Muito bem. Então a água só vai ebulir no local que tem pressão de 1 atm se a pressão de vapor atingir aqui dentro da bolha também 1 atm. E aí vamos para o gráfico, ó. Vamos para o gráfico olhar aqui, ó. Vou apagar, ver se consigo apagar isso. Acho que não vou conseguir porque eu já salvei. Mas enfim, olha aqui no gráfico, ó. 1 atm é 760 milímetros de mercúrio. Tá aqui, ó. Se eu for lá para o gráfico da água, quanto que vai dar essa temperatura de ebulição? Vai dar, ó, puxando aqui,
para o eixo X, 100 graus Celsius. Então, esse 100 graus Celsius não saiu do nada, tá? O 100 graus Celsius saiu desse gráfico. É exatamente desse gráfico. Ok? Então, por exemplo, ó, em que temperatura o éter ferve? O éter ferve, aí você tem que se perguntar, em que pressão? A 1 atm, ó, a pressão local de 1 atm, o éter ferve, puxando lá para o eixo X, ó, ferve a uma temperatura de 34,6 graus Celsius. Por quê? Porque nesse momento é que a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor. Então, a pressão de vapor se igualando à pressão atmosférica vai resultar no ponto de ebulição. Aí eu pergunto para vocês assim, pessoal, e num local onde a pressão de vapor, no local onde a pressão atmosférica é metade da pressão local. Por exemplo, um local onde a pressão atmosférica, a pressão do ambiente, não é 760 milímetros de mercúrio. A pressão é 380 milímetros de mercúrio, por exemplo. 380 vezes 2 é 760, né? Então, no local onde a pressão atmosférica é a metade de 1 atm. Ó, a água vai ferver quando a pressão de vapor iguala a pressão atmosférica. Se a pressão local é 380 milímetros de mercúrio, a água precisa atingir uma pressão de vapor também de 380 milímetros de mercúrio. Se você for puxar no gráfico aqui, ó, 380 milímetros de mercúrio está aqui aproximadamente, ó, perto do 400, né? Eu vou lá para a água. A água vai ferver a 100 graus Celsius? Não, a água vai ferver a aproximadamente aqui, ó, 80 graus Celsius. Então, a pressão local, a pressão do ambiente, influencia na temperatura de ebulição desse líquido, né? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, ó. Em locais onde a pressão é mais elevada, o ponto de ebulição se torna maior. Ou seja, um local onde a pressão atmosférica é alta, isso vai resultar numa temperatura de ebulição também mais alta. Um local onde a pressão atmosférica é baixa, isso vai resultar em temperatura de ebulição também baixa. Que casos onde acontece isso? Vou dar aqui 2 exemplos, né? Vou dar 2 exemplos. Exatamente, Deluca, exatamente. Perfeita a sua análise, perfeita. Num recipiente onde tem vácuo, por exemplo, se você colocar um líquido ali dentro, logicamente, depois que você coloca o vácuo, depois que você coloca a molécula, você não vai ter vácuo mais, né? Porque o vácuo, o conceito de vácuo é não ter nenhuma matéria ali dentro. Mas tudo bem. Num recipiente, vamos falar vácuo não, vamos falar de pressão muito baixa, né? Num local de pressão muito baixa, perto do vácuo, eu não tenho nenhuma pressão, para empurrar aqui a bolha para baixo, né? E aí, o que vai acontecer? Eu não tenho nada para empurrar esse material para baixo, essa molécula para baixo. E aí, de modo que eu posso atingir uma pressão de vapor tão pequena, tão baixa, que ela vai evaporar. Isso. Exatamente. Exatamente. Se a pressão abaixa, a temperatura de ebulição também abaixa. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez vai ficar claro essa situação aí do efeito da pressão na temperatura de ebulição. 2 extremos, né? O Deluca aí trouxe uma questão, trouxe uma questão aqui do vácuo, né? Lógico que a gente não vai ver. No laboratório, a gente tem um equipamento, um dia eu mostro para vocês lá, a gente tem um equipamento que para a gente fazer uma evaporação mais rápida. E para fazer uma evaporação mais rápida, para a gente ebulir mais rápido, a gente usa exatamente o que o Deluca falou, que foi aplicar vácuo, ou seja, aplicar uma pressão atmosférica menor. Seria isso. Uma pressão atmosférica menor vai resultar num ponto de ebulição também menor. Isso faz com que o processo seja mais rápido, obviamente, né? Então aqui tem 2 extremos, ó. O extremo que seria
uma região de alta, por exemplo, um monte, né, um pico, né? Eu tenho lá uma montanha, né? Eu tenho uma montanha onde eu tenho um indivíduo lá, né? E eu tenho aqui a panela de pressão. Vamos falar primeiro da montanha aqui. Vamos falar primeiro da montanha. Bom, a gente sabe que a pressão local ela é influenciada pela altura. Né? Por que pela altura? Né? O indivíduo que está aqui embaixo, ele tem uma pressão maior do que o indivíduo que está lá em cima, no alto de uma montanha. Por quê? Porque a gente sabe que a pressão é causada, a pressão atmosférica, ela é causada pelas camadas de ar atmosférico, né, oxigênio, nitrogênio, né, que estão na nossa atmosfera, pelas camadas de ar. O indivíduo que está aqui embaixo, ele tem muito mais camadas de ar do que o indivíduo que está lá em cima, né? Então, aqui embaixo, ó, a pressão atmosférica vai ser maior do que lá em cima. Aqui em cima, a pressão atmosférica é menor, né? Então, lá em cima, por exemplo, lá no Pico do Everest, a pressão atmosférica ela é em torno de 0,5 atm. Então, se lá no Pico do Everest a pressão atmosférica é 0,5 atm, vamos voltar aqui no nosso gráfico, ó, vamos voltar aqui na nossa ideia. Se lá em cima a pressão atmosférica, lá no alto do Pico do Everest, a pressão atmosférica é 0,5 atm, eu preciso de uma pressão de vapor também, no mínimo, igual a 0,5 atm. Que vai dar em torno aí, convertendo para milímetros de mercúrio, vai dar em torno de 380 milímetros de mercúrio, né? Então, pense, ó, uma coisa é a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pelo ambiente. Outra coisa é a pressão de vapor exercida pelo líquido, pelas moléculas do líquido que vão evaporar. A ebulição só acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, lá no Pico do Everest, que eu tenho uma pressão de vapor, aliás, uma pressão local muito baixa, eu também vou precisar de uma pressão baixa de vapor agora do líquido para acontecer a ebulição. Aí, se você olhar no gráfico aqui, ó, de novo, metade de um atm é 380 milímetros de mercúrio. Está aqui, ó. Então, eu estou olhando agora a pressão de vapor da água. A pressão de vapor da água, para resultar uma pressão atmosférica de 1 atm, de meio atm, desculpa, 0,5 atm, vai dar aqui algo em torno de 80 graus Celsius. Em outras palavras, lá no Pico do Everest, a água vai ferver a uma temperatura mais baixa do que 100 graus Celsius. Lá no Pico do Everest, se você colocar algo para cozinhar, por exemplo, você colocar para fazer um miojão lá, vamos fazer um miojo lá no Pico do Everest. Você vai colocar madeira para aquecer, ou ligar seu fogareiro, e aí quando a água chega a 80 graus Celsius, eu chego na ebulição da água, a temperatura não sobe mais, a temperatura não aumenta. E aí, não adianta você colocar mais madeira, não adianta você colocar mais fogo, que a temperatura não vai aumentar, porque você chegou no ponto de ebulição. Então, lá no Pico do Everest, a água vai chegar, a temperatura vai ferver a uma temperatura mais baixa do que se fosse aqui ao nível do mar. Então, por exemplo, cozinhar algo mais difícil de cozinhar, por exemplo, colocar uma carne bem dura para cozinhar, um músculo, por exemplo, né, de boi, para cozinhar lá no Pico do Everest vai ser uma grande dificuldade, porque lá eu vou chegar numa temperatura de ebulição muito baixa, e a gente sabe que é a temperatura ali, o calor fornecido pela água que vai cozinhar os alimentos, né? E aí a gente tem o inverso, seria o oposto. Isso já foi uma questão de Enem, de uns anos atrás, tá? Essa figura aqui que eu tirei de uma questão do Enem. A questão do Enem perguntava justamente qual era a finalidade da panela de pressão, né? Qual era a finalidade de uma panela de pressão? A panela de pressão é o inverso do Pico do Everest. Por quê? Numa panela de pressão, eu tenho aqui dentro desse recipiente, desse espaço, uma atmosfera local.
Que atmosfera local é essa? Eu tenho uma pressão aqui, ó, aqui dentro desse espaço, que é muito maior do que a pressão do lado de fora, do que uma panela aberta, por exemplo. Essa pressão aqui de dentro, pessoal, de curiosidade, chega a 3 atms. Chega a 3 atms. A pressão dentro de uma panela de pressão. Certo? 3 atms é 3 vezes mais a pressão atmosférica local. É 3 vezes mais a pressão atmosférica local. Em outras palavras, para a água ferver, entrar em ebulição, a água precisa atingir uma pressão de vapor de 3 atms. Porque a pressão local que empurra a bolha para baixo é de 3 atms. Ok? Aí se você for no gráfico, olha aqui o gráfico. 3 atms, a gente acho que nem tem no gráfico aqui, ó. 3 atms daria 3 vezes 760 milímetros de mercúrio. Seria bem acima aqui do gráfico, para igualar essa pressão de vapor. Isso resultaria aqui, ó, numa temperatura de ebulição, no eixo X aqui embaixo, uma temperatura de ebulição muito, muito alta. Eu acho que o outro gráfico aqui é melhor para isso, ó. Ah, isso está melhor para mostrar. 3 vezes 760 vai dar mais de 2.000 milímetros de mercúrio, né? Mais de 2.000 milímetros de mercúrio é você andar no gráfico aqui, ó, no eixo Y, para igualar essa pressão de vapor lá em cima. Isso vai dar uma temperatura de ebulição muito alta, né? Muito alta. Ou seja, dentro de uma panela de pressão, eu tenho uma... Qual é a finalidade da panela de pressão? É cozinhar os alimentos mais difíceis, né? Dentro de uma panela de pressão aqui, por conta dessa pressão atmosférica, a temperatura da água chega em torno aqui de 120 a 130 graus Celsius. Diferente de uma panela aberta, que a temperatura chega a 100 graus Celsius de ebulição, né? Isso torna, né, o cozimento dos alimentos muito mais rápido, né, muito mais fácil. Larissa perguntou o que é? Não entendi essa pergunta não, mas se entendeu, tá bom. Isso, vai ser um cozimento muito mais rápido, Larissa. Por quê? Porque a temperatura de ebulição lá dentro vai atingir valores muito maiores. Ao contrário de um pico do Everest, por exemplo, que a água vai ferver a 80 graus Celsius. Então tem dois extremos aí, ó. Pico do Everest, temperatura muito baixa de ebulição. Desde uma panela de pressão, temperatura alta de ebulição, né? Isso vai fazer com que os alimentos cozinhem de forma diferente. Mas eu quis trazer esse tema para vocês entenderem que a ebulição de um líquido, a ebulição do líquido, depende de dois fatores, né? Depende da pressão de vapor e depende da pressão atmosférica, né? Quando as duas pressões se igualam, né, eu tenho a ebulição. Quando as duas pressões se igualam, eu tenho uma ebulição, né? E como eu disse, a pressão local depende muito do lugar onde você está, né? Ao nível do mar, ou seja, próximo a um litoral, por exemplo, próximo à praia, é 1 atm. Mas à medida que eu vou caminhando para montanhas, né? Por exemplo, Castelo, eu falei 1 atm, mas não é até 1 atm mais. Vargem Alta já não é 1 atm. A gente for para Pedra Azul, se a gente for para Pico da Bandeira, cada vez que a gente vai subindo, né? Essa pressão aí vai mudando, né, vai diminuindo. Então, a temperatura de ebulição depende muito do local onde você está. Vixe, Mariana. Nossa, é muito alta. Eu não tenho ideia de qual é essa pressão dentro do centro do planeta, não. Mas é muito, muito alta. Né? Muito alta. Tem, ao contrário, por exemplo, tem planetas que o ar é muito rarefeito, ou seja, a atmosfera do planeta não tem quase molécula nenhuma, né? E aí a pressão atmosférica local é muito baixa, né? Se você levar um copo de água lá, ele vai ferver instantaneamente, né? Ele vai entrar em ebulição instantaneamente, porque a pressão local é quase zero, né? Quase zero. Mas eu não sei, Mariana,
não sei, teria que dar uma pesquisada no Dr. Google aí para responder a sua pergunta. Bom, comparando duas panelas simultaneamente, sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a panela que a pressão dos gases, sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm as mesmas quantidades de todos os ingredientes, pode-se afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada o tempo de cozimento será menor, igual ou maior? Primeira coisa que a gente tem que analisar. O tempo de cozimento numa panela de pressão vai ser menor, ok? Então a gente já descarta letra D e letra E, né? Vai ser menor porque a temperatura de ebulição será menor? Temperatura de ebulição vai ser menor? Não. Muito bem. Temperatura vai ser maior. Portanto, já respondemos a pergunta letra B. Ok? O Daniel chegou achando que está sabendo tudo, né? Chegou, tá pendurado na janela já. Diz ele que sabe, né? Esperou só o Eduardo responder e falou não. Valeu, Daniel. Obrigado. Tá bom. Então, isso aí, ó, questãozinha de vestibular, né? Muito tranquilinho. Bom, esquece isso. Isso é coisa da engenharia. Isso aqui foi só para mostrar... Obrigado, Molim. Pressão do centro da Terra é 3,3 milhões de ATM. Nossa Senhora da Penha. Bem alto. A água lá, ela se solidifica nessa temperatura. Né? Solidifica nessa temperatura. Bom, essa equação aqui é uma equação chamada equação de Clausius-Clapeyron. Não vou cobrar isso de vocês, obviamente, mas é uma equação que dá para calcular. Temperatura. Qual vai ser a temperatura de ebulição no pico do Everest, sabendo que a temperatura de ebulição aqui embaixo é 100 graus Celsius da água, né? É uma equação para a gente fazer previsões de temperaturas de ebulição em pressões diferentes, né? Mas dá para fazer isso estimando aqui, fazendo uma estimativa pelo gráfico, né? Qual vai ser a temperatura de ebulição da água quando a pressão local é 400 milímetros de mercúrio? Eu venho aqui, ó, 400 milímetros de mercúrio e vejo mais ou menos qual é a temperatura de ebulição. Eu faço uma estimativa, né? Dá para fazer uma estimativa desde que eu tenha esse gráfico aqui em mãos, né? Desde que eu conheça esse gráfico. Perguntas até aí? Alguma pergunta? A gente está, então, dando sequência, né, ao conteúdo de Físico-Química. E aí, Mariana, Camilo, né, que perguntou no início. Agora que a gente começa, basicamente, a entrar em propriedades coligativas, tá? É nesse momento que a gente começa a entrar em propriedades coligativas. Eu vou explicar o que é propriedades coligativas, mas antes vamos relembrar, né? Nessa discussão aqui que eu fiz até agora, eu estou fazendo a discussão de líquidos que são puros, né? Eu estou considerando um líquido purinho, só tem moléculas do líquido. Quando eu acrescento um soluto no líquido, a gente não tem mais um solvente, né? A gente viu em aulas anteriores aí, a gente tem uma solução, né? Uma solução, então, é constituído de líquido puro, né? Mais um soluto. Esse líquido puro a gente convencionou e chama de solvente, não é isso? Chama ele de solvente. Quando isso acontece, né? Quando a gente adiciona um soluto a um líquido puro, a gente tem a dispersão desse soluto, né? E esse soluto vai ficar distribuído de forma igual. Chama de mistura homogênea. Mistura homogênea. Isso a gente já viu em discussões anteriores, né?
O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, ainda falando, voltando, retomando a questão da pressão de vapor, o que vai acontecer com a pressão de vapor agora, quando eu comparo um líquido puro a uma solução? Então aqui eu tenho duas situações, ó. Na letra A, eu tenho uma situação onde eu só tenho solvente. Ou seja, eu só tenho líquido puro. E na letra B, eu tenho uma solução. Sendo que as bolinhas pretinhas aqui, ó, representam soluto. Representam soluto. E aí, vamos fazer uma análise aqui em relação à pressão de vapor. No caso de um solvente puro, ou seja, de um líquido puro, vai evaporar aquelas moléculas que estão lá na superfície do líquido. Lá na superfície do líquido. E no caso do líquido puro, eu só tenho moléculas de solvente. Por exemplo, eu só tenho água lá na superfície. Aqui no caso da solução, o que eu tenho? Ó? Eu tenho em alguns pontos da superfície, eu tenho solvente, em outros pontos da superfície, em outros pontos da superfície eu tenho moléculas do soluto. Considerando que o soluto aqui, ó, esse soluto, ele é um soluto que não evapora, ou seja, é um soluto não volátil. O que vai acontecer com a pressão de vapor da solução comparada com o solvente puro? Alguém sabe me dizer? O que vai acontecer com a pressão de vapor desse líquido? Ela vai aumentar, vai diminuir, vai ficar igual? Diga aí. Ou não entenderam o que eu expliquei aqui? O esqueminha aqui da ideia do experimento aqui. Não entendeu, Eduardo? Vamos lá. Vai aumentar, pessoal, vai aumentar. Então, você está dizendo que a pressão de vapor aqui vai ser maior. É isso? Acredito que sim. Por quê? Com base em que você disse isso? Ó, eu acredito que os rapazes estejam evaporando aquelas bolinhas ali do lado da esquerda. Quando elas estão se desprendendo ali da parte de baixo. E no outro ali tem pouco se desprendendo. Então, acredito que aquelas partes ali estão evaporando. Ali você fala onde? Aqui eu tenho... na direita. Na direita eu tenho mais o quê? Fala para mim. Tem mais bolinha desprendida para cima. Tem menos, na verdade. Pode ser porque como a pressão seja maior, a temperatura para elas soltar seja maior também. Considerando que os dois recipientes, né, tanto da água pura, aqui, ó, água pura, quanto da água com sal, por exemplo, para ficar mais claro vocês lembrarem aí. Todos os dois estão na mesma temperatura. Você está dizendo, Daniel, que aqui a água evapora mais do que aqui. É isso? Da direita evapora mais que da esquerda? Não, ao contrário. Ah, agora entendi. E por que o contrário? Porque, como tem o sal, a temperatura fica, talvez... Não, a temperatura não, esquece a temperatura é igual. A temperatura é a mesma. Pressão interna ali aumenta? Professor, seria porque tem tem soluto na superfície, fazendo com que não deixe a água sair, que tem algumas moléculas de soluto, ao invés de ter moléculas de água? Perfeito, queria ter um filho assim. Daniel, a sua análise também tá legal. Não estou dizendo que não tá legal não, entendeu? Mas porque essa foi uma análise mais completa, né? Olha só, tanto no solvente puro quanto na solução, o que evapora é a água. O soluto não evapora. E aí, o que eu tenho? Ó, no caso da solução,
eu tenho soluto aqui, ó, ocupando moléculas de soluto, ou partículas de soluto, ocupando um espaço na superfície que deveria ser do solvente. Então, olha só, pensa, essa molécula aqui, ó, desse solvente só vai evaporar se essa molécula aqui do soluto sair daí, desocupar essa posição. Ou seja, a molécula do soluto está meio que atrapalhando, né? Não está deixando com que o solvente que está aqui embaixo evapore. Ao contrário aqui do líquido puro, eu não tenho esse problema. Todas as moléculas da superfície são do solvente, né? Então, o que eu prevejo? Né? Eu prevejo que na água pura, a pressão de vapor vai ser maior. E aqui vai ser menor, a pressão de vapor. Eu estou falando pressão de vapor, tá? Eu não estou falando de pressão atmosférica, não. Ou seja, a evaporação, a volatilidade da água pura vai ser maior do que a volatilidade da água com sal. Entendeu agora, Eduardo? Fala, Larissa. Não sei se entendi. Diga o que você entendeu, então. Então, a gente tem dois casos, ó, duas situações. No primeiro caso, eu tenho água pura. No segundo caso, eu tenho água e sal. Imagine que eu tivesse um equipamento, Larissa. Imagine que eu tivesse um equipamento para medir aqui, ó, para medir a pressão nesse espaço aqui e a pressão nesse espaço aqui. Né? Medir a pressão em ATM, por exemplo, ou milímetros de mercúrio, enfim. Existe equipamento para fazer isso, mas aqui não está desenhado isso, né? Não está desenhado essa figura. Mas aí eu vou comparar aonde as moléculas onde eu vou ter maior pressão de vapor, onde eu vou ter maior evaporação. Pensa assim, onde que eu tenho maior evaporação? Na água pura ou na água com sal? Na água pura, e pensando, né, que todos os dois recipientes estão na mesma temperatura, sendo que um eu tenho água pura e o outro eu tenho água mais cloreto de sódio. E também sabendo que o cloreto de sódio é uma partícula, é uma substância que não evapora, ou seja, é um soluto não volátil. Ou seja, o cloreto de sódio vai evaporar, mas a água não. Entendeu? É isso. E aí o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui na superfície uma carreira de moléculas só de água, e são essas moléculas que vão escapar aqui, que vão evaporar. E aqui eu tenho uma carreira não só de água, eu tenho uma carreira de moléculas de água, e em alguns pontos eu tenho soluto que estão atrapalhando o solvente. Esse soluto vai ficar aqui, ele vai ficar infinitamente nessa posição. De modo que essa água aqui só vai evaporar se esse soluto saísse, mas não vai sair. Então essa água aqui, ó, essa molécula de baixo só vai evaporar quando essa daqui, ó, sair, escapar. Aí ela ocupa a posição dela e evapora. Ou seja, eu vou ter muito mais evaporação nesse primeiro caso do que no segundo caso. Se eu tenho muito mais evaporação no primeiro caso, da água pura, a pressão de vapor aqui no primeiro caso, da água pura, vai ser maior do que a pressão de vapor da solução. Entendeu, Larissa, agora? Ah, o Eduardo já entendeu, beleza. Entendeu, Larissa? Obrigado. Isso vai gerar, agora sim, Mariana, Camila, a gente está entrando em propriedades coligativas. Propriedades coligativas. Isso vai gerar o primeiro efeito coligativo, que é alterar essa pressão de vapor. E essa alteração de pressão de vapor vai depender de quê? Depende unicamente de um fator, que seria o quê? Da quantidade de partículas que eu tenho de soluto atrapalhando. Quanto mais soluto eu tiver atrapalhando, maior vai ser o efeito. Né? E que primeiro efeito é esse? Chamado de tonoscopia. Tonoscopia. Então a gente vai entrar aqui agora em propriedades coligativas. Tá? Conceitualmente falando, propriedades coligativas são propriedades que dependem somente do número de partículas de soluto que eu tenho na minha solução. Quanto mais soluto,
maior vai ser o efeito. Então, o que vai acontecer com a pressão de vapor nesse caso? Isso vai gerar, então, um efeito chamado tonoscopia. O que é tonoscopia? É o primeiro efeito coligativo. Efeito coligativo. O que é esse efeito coligativo chamado tonoscopia? Vocês concordaram comigo que, quando eu adiciono um soluto, a pressão de vapor comparada com o líquido puro vai ser menor. Então, aqui eu tenho um gráfico, ó. Eu tenho um gráfico mostrando uma curva para o solvente puro e eu tenho a mesma curva tracejada mostrando a adição de um soluto. A adição de um soluto causou o quê? A adição de um soluto fez com que a pressão de vapor, que era P2, passasse para P aqui, por exemplo. O que aconteceu com a pressão de vapor? Ela diminuiu, não é isso? Ela caiu. Ela caiu em todos os pontos, ó. Qualquer ponto, tá? Então, a tonoscopia é chamado de abaixamento da pressão de vapor de um líquido. E o que depende esse delta aqui, essa variação aqui? Do que vai depender? Vai depender da quantidade de partículas que eu colocar. Se eu colocar mais partículas, eu posso ter maior variação aqui nesse gráfico. Então, quanto mais ou menos partículas eu colocar, maior ou menor vai ser o delta aqui, essa variação. Tá? Maior vai ser essa variação. Essa variação é chamada de tonoscopia. Tá? Tonoscopia. Isso é muito importante, esse conceito é muito importante, porque ele vai explicar para a gente, na próxima aula, eu não vou falar isso agora, estou acabando já a aula, vai explicar por que a água congela a 0 graus Celsius, e se você colocar água e sal, por exemplo, água mais sal, a água não vai congelar a 0 graus Celsius. Por que na hora de ferver um café, por exemplo, se eu colocar água para ferver sem açúcar, ferve numa temperatura, mas se eu colocar água para ferver com açúcar, vai ferver em outra temperatura. Se você entender a tonoscopia, você vai entender esses efeitos que eu vou explicar na aula semana que vem, na outra semana ainda, né? Depois da avaliação, eu vou explicar os outros efeitos. Ok? Alguma dúvida em relação a esse efeito aqui, chamado tonoscopia? Então, por exemplo, lá atrás, ó, quando eu coloquei aqueles gráficos, esses gráficos aqui, ó, são gráficos de pressão de vapor de líquidos puros. Se eu coloco soluto aqui, ó, a pressão de vapor vai cair. Porque o soluto faz com que a pressão de vapor diminua. Tá? Alguma dúvida? Fazer um exercício aqui, a gente vai terminar a aula. Ó, considere o gráfico de pressão de vapor em função da temperatura para um solvente puro e para uma solução desse solvente contendo um soluto molecular não volátil. A respeito podemos afirmar, comeu aí uma palavra, comeu uma letra aí. Eduardo, na verdade não. Na verdade o contrário, tá? Vai ser o contrário do que você falou aí. Mas vamos deixar isso para discutir nas próximas aulas? Não entendi. Por que não faz sentido? A adição de um soluto vai fazer com que a temperatura aumente. Mas se a pressão ficar menor, a temperatura não tinha que abaixar? Então, olha só. Aí, sim, esse conceito vai depender de uma outra coisa, que é chamado diagrama de fases, que é isso aqui que eu vou explicar na aula da semana que vem. Mas aqui, ó, dá para você entender aqui, ó. Olha só. Vamos pensar no gráfico aqui, ó. Já vou antecipar isso. A pressão local não muda. A pressão local não vai mudar. 760. E aí, bom, o que vai acontecer com o gráfico, ó? O que vai acontecer com o gráfico se eu colocar água mais sal?
Esquece aqui as outras figuras aqui, os gráficos aqui. Aliás, esse eu preciso observar, né? O que vai acontecer com o gráfico da pressão de vapor? Ó, vai acontecer isso, ó. Ó, vai acontecer isso. Esse vai ser o novo gráfico da pressão de vapor da água mais sal, por exemplo. Olha aqui. O que vai acontecer com a pressão local é a mesma, tá vendo? A pressão local é a mesma. O que aconteceu aqui para a mesma pressão? Para a mesma pressão, olha para onde que foi a temperatura, ó. Estou falando de temperatura agora. Temperatura que antes era 100 graus Celsius. Onde que está a temperatura agora? A temperatura está em algo, se você puxar para o eixo X aqui, ó, está em algo que é maior do que 100 graus Celsius. Tá vendo? Porque houve um deslocamento do gráfico. Houve esse deslocamento do gráfico. Mas isso tem a ver com o diagrama de fases, que a gente vai falar na aula da outra semana. Vamos deixar isso para depois. Tá? Fato, quando eu adiciono açúcar, sal à água, a temperatura de ebulição aumenta. Vai ferver na temperatura maior que 100. 110, 115 graus. E o contrário para a fusão. Vai ser o contrário, vai ser o inverso. A água vai congelar numa temperatura menor que 0. É o caso, por exemplo, de quando você vai, né, quer fazer gelar algo mais rápido, dentro de um isopor, né, de cerveja, refrigerante. Você coloca gelo e geralmente as pessoas colocam o quê? Adicionam sal ou adicionam álcool, por exemplo. Isso faz alterar o ponto de fusão do gelo. Vamos voltar aqui, vou deixar isso para antecipar isso agora não, para não confundir muito a cabeça de vocês. Responde para mim aí qual que seria a alternativa em relação à pergunta aí da questão. A seu respeito, podemos afirmar. Lê as alternativas aí e responde para mim, por favor. Letra B. Quem concorda com a Larissa? Ó, pressão de vapor, temperatura. Aqui seria um gráfico que ele quer saber quem é A e quem é B, né? Nesse gráfico. Quem é A e quem é B. O que a gente está observando? Que a pressão de vapor para uma temperatura constante, ó, caiu, né? Efeito tonoscópico aqui. Esse efeito só aconteceu por quê? Porque antes eu tinha um líquido puro, agora eu tenho um soluto adicionado, né? Então, realmente, a letra B está certinha. A curva A representa o solvente puro e a curva B representa a solução. Ok? Curva B representa a solução. Show de bola, então? A gente vai voltar a falar sobre isso em aulas à frente, né, depois da avaliação. Mas por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Adiantar já com vocês sobre propriedades coligativas. Isso está na sequência da apostila de exercícios, está na sequência do livro também. Eu indiquei lá no PDF, está indicado lá no AVA. Tudo bem? Alguma pergunta? Kramer, vai depender do nível de bate-papo, né, dos caras, né? Porque não adianta ficar aqui meia hora, não adianta ficar meia hora aqui sem falar nada. Os caras não estavam falando nada, fiquei aqui meia hora esperando se tinha um diálogo, né? Mas não teve nada, aí tive que remover os caras.